Olá, meus queridos. Vamos lá para a nossa próxima aula de perfil profissional. Hoje o conteúdo é bem rápido, tá? Não tem tanta informação assim de forma teórica, em contrapartida tem atividade para fazer e vai ficar dentro do Classroom, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre contratação, modelos de contratação e o que é necessário para poder você concluir a sua contratação, tá bom? Então vamos lá. Vou compartilhar aqui a minha tela para que vocês possam visualizar o que tem no livro de vocês, para que vocês não tenham dificuldade aí de ficar caçando no livro que nem doidos, tá bom? Então, basicamente é isso que a gente vai falar. A gente vai falar do conteúdo da aula 39 do livro de vocês, tá? Quais são os documentos necessários no momento da contratação? E aí nós temos um pequeno grande detalhe. No momento da contratação, tem algumas formas diferentes, porque, como a gente já aprendeu nas aulas anteriores, você tem outros formatos de contratação também, além do padrão, né, que a gente já conhece, que é o formato CLT, a Convenção das Leis do Trabalho, né, das leis trabalhistas. Então, a gente tem o formato CLT, tem o formato estagiário, tem o formato menor aprendiz, tem diversos formatos distintos. Então, para a gente começar, vamos falar sobre o estágio, tá? Vamos falar aqui o que precisa para poder fazer o contrato no formato estágio. Nós precisamos do termo de compromisso de estágio. Esse termo de compromisso tem que necessariamente ser em 3 vias de igual teor. Essas 3 vias de igual teor tem que ficar um com a empresa, um é de propriedade da empresa, o outro é de propriedade da faculdade, ou seja, da instituição de ensino que você está fazendo ali o seu estudo, né, o seu conhecimento teórico. Então, tem que ficar uma via com a empresa, uma via com a instituição de ensino. Algumas escolas técnicas necessitam também de você fazer estágio. Então, às vezes, você vai fazer estágio pela escola técnica também. E a outra via, obviamente, com você, que é o estagiário, que vai começar ali naquele cargo. Precisa do acordo de cooperação, que é entre a empresa e a faculdade, tá? Ou a instituição de ensino que pede para você fazer um estágio, e o plano de atividades, tudo o que o estagiário vai fazer durante o seu período de contratação. Tem que ficar uma via na empresa, uma via com a instituição de ensino e outra via, obviamente, com você. Afinal de contas, é você quem vai fazer ali as atividades que são necessárias para um estagiário. Então, você também tem que ter uma cópia desse documento. Quando você vai fazer o registro no formato CLT, na consolidação das leis do trabalho, você precisa muito mais coisas, tá? O que você precisa? Principalmente a sua carteira de trabalho, que é onde vai ficar o registro que você trabalhou naquela determinada empresa. Você precisa fazer um exame médico admissional. Esse exame médico diz se você está apto ou não a exercer aquela determinada atividade dentro da empresa. Você precisa de cópias do seu RG, da sua identidade e do seu CPF. Lembrando que se você não for brasileiro, você precisa do seu documento de nacionalidade também, tá? Da sua permissão de nacionalidade. Precisa do título de eleitor, a cópia dele também. Precisa do seu número de inscrição no PIS, era chamado PIS antigamente, depois mudou para NIS, NIS, e agora está como inscrição social, se eu não me engano, tá? Que é aquele número que o governo te oferece para você poder receber os seus benefícios como trabalhador, para você receber o seu fundo de garantia e para ser pago também o seu INSS, tá? Precisa, para os homens em específico, o certificado de reservista precisa ser, você precisa se alistar no Exército e ter o seu certificado como reservista. Se não tiver o certificado de reservista, ainda você não tem condições de ingressar em um novo emprego no formato CLT, somente no formato estagiário, porque não tem vínculos empregatícios. Você precisa, caso tenha registro de nascimento dos filhos que são menores de 14 anos, para receber o benefício, né, para quem é pai ou mãe.
Você precisa também comprovar a vacinação dos seus filhos menor de 6 anos, caso vocês tenham. Precisa ter uma cópia da carteira de vacinação também. E precisa declaração de frequência escolar no mês de maio e no mês de novembro de cada ano para todos os filhos que são maiores de 6 anos até o final do seu ano letivo, dos seus anos letivos de estudo. Todos os pais precisam apresentar isso dentro das empresas como padrão. Algumas empresas não exigem isso, tá? Mas a maioria precisa dessa informação caso tenha filhos. Se você for solteiro, né, você precisa do registro de nascimento, uma cópia do registro de nascimento, a certidão de nascimento, né, ou no caso de casado, né, se você for casado, a sua certidão de casamento também é necessária, tá? Fotos 3x4 pode ser que seja necessário também entregar. Precisa do seu endereço completo, de preferência leva alguma documentação que tenha o seu nome na correspondência, uma carta que você receba. Precisa ter o seu grau de instrução, a sua declaração de escolaridade, tá? Precisa ter ou a declaração da escola ou o certificado de conclusão, o famoso diploma da escola, tá? Ou da faculdade. Você precisa ter determinado já qual é o seu cargo, o cargo que você vai exercer dentro da empresa. Isso é fornecido pelo próprio empregador, tá? Mas você precisa preencher isso na sua ficha de admissão. Você tem que ter determinado também já o seu salário, o quanto você vai ter de remuneração por exercer aquela atividade e qual vai ser o seu horário de trabalho. Isso tem que estar bem determinado também. Qual é o seu horário de trabalho? Lembrando que o registro no formato CLT, no regime das consolidações das leis trabalhistas, tem padrões específicos para contratos de trabalho. Tem 44 horas, tem 33 horas, tem 36 horas, tem 40 horas, 42 horas, tem diversos formatos distintos. De acordo com cada um desses formatos, tem ali a sua remuneração, né, para poder você receber como salário por ter feito aquela determinada atividade naquele período, tá? Então, essas são as documentações necessárias, tanto para CLT, né, como registro de CLT, quanto para estagiário. É obrigatório ter essas documentações, tá? E quando a gente começa a trabalhar em uma empresa, né, a gente precisa começar a se adaptar ao nosso emprego. Quando você está entrando numa empresa, eu vou até tirar isso aqui e vou olhar cara a cara com vocês. Quando vocês estão começando no trabalho, é muito, muito, muito importante que você aprenda a se adaptar. O que significa se adaptar dentro do seu trabalho? É você saber o seu horário de entrada, determinado também já no começo da contratação, lá desde a entrevista, desde o processo seletivo, é determinado qual é o seu horário de trabalho, tanto de entrada quanto o horário de saída e o seu intervalo para refeição. Respeite esses horários. Se você está dentro do seu contrato, tem lá dentro do seu contrato, seja estagiário ou CLT, não importa o regime, se está escrito que você tem que estar dentro do trabalho, começar a trabalhar 9 horas da manhã, que hora você tem que chegar no trabalho? 9 horas da manhã? Obviamente não. 9 horas da manhã é o horário de início da sua jornada de trabalho. Então, preferencialmente, que você chegue entre 5, 10, 15 minutinhos antes para você se organizar, para você se arrumar, para passar no banheiro, para arrumar o cabelo, a mulherada para retocar a maquiagem, passar um desodorante, passar um perfuminho fraquinho, para, né, já quem gosta de passar perfume, retocar a maquiagem, já falei para as mulheres, colocar brinco, se quiser colocar brinco, arrumar a roupa, né? Os jovens, né, os meninos mais jovens, têm o costume de ir para o trabalho com a roupa convencional que gostam de usar. Mas dentro do ambiente de trabalho você vai usar a roupa que o trabalho precisa que você use. Então, se você quiser ir até o trabalho usando uma roupa, sei lá, uma calça jeans, uma bermuda, um tênis, quer ir de chinelo, de crocs, não tem problema. Mas dentro do ambiente de trabalho, use a roupa que o trabalho pede para você usar. Está pedindo para você usar roupa social? Use a roupa social.
Isso é muito importante, tá? E, né, mantenha-se ali, toma cuidado, né, na questão de atrasos, tá? Atrasos são bem complicadinhos, tá? E interferem diretamente no seu desempenho. Se você se atrasa 5 minutos, né, por mais que você seja isento de quaisquer descontos, que você seja até 10 minutos de atraso, você pode ter, isso é lei, tá? Você pode se atrasar, acaba acontecendo de atraso. Se isso acontecer todos os dias, imagine só, todos os dias 10 minutos de atraso, no final do mês, quantas horas você se atrasou, né? Então, toma bastante cuidado, porque se você começar a tornar um evento esporádico que pode acontecer, que é um atraso, em uma coisa que acontece todos os dias, você vai ser visto como o atrasado dentro da empresa. Não queira isso para você. Isso não faz bem para sua imagem, tá? É importantíssimo que você preze pela sua imagem como um profissional apropriado, um profissional adequado. Beleza? É muito importante. Se você conseguir chegar adiantado, é até melhor, tá? Mesmo que você adiante muito tempo da sua jornada, é melhor para você, porque você se organiza melhor. Você vai lá, organiza suas coisas, vai lá, dá tempo de tomar um café da manhã, se você quiser, tá? Compra alguma coisa para tomar um café da manhã. Então, isso é realmente importante. Essas são dicas que eu dou como profissional, tá? Já passei muita coisa como profissional, não fui bem instruído no começo da minha carreira como profissional e, infelizmente, cometi muitos erros. Por isso que eu estou instruindo vocês a partir de agora, tá? Para que vocês comecem com o pé direito e não acabem aí sendo punidos porque porque você não recebeu informações, né, diretrizes de alguém que já passou pelo mesmo processo que vocês podem começar agora, tá bom? É importantíssimo que isso fique na cabecinha de vocês, tá? Eu não fiquei lendo o livro porque eu queria falar diretamente para vocês como experiente, com a experiência que eu tenho, tá? Mas tudo isso que eu falei para vocês está descrito no livro, em forma de texto, forma técnica, forma teórica, o que implica, o que beneficia, cada uma das coisas, tá? Outra coisa importante que a empresa espera de você, iniciativa. O que é a iniciativa em si? Vamos lá, olho no olho de novo agora, hein? O que é a iniciativa? O que é ter iniciativa, meus queridos companheiros? Você foi contratado para fazer uma determinada atividade, certo? Você é obrigado a fazer mais do que aquilo que você foi contratado para fazer? Com certeza não. Você tem por obrigação de fazer aquela determinada atividade a qual você foi contratado para fazer. O meu exemplo, eu sou professor, fui contratado para lecionar aulas para os meus alunos da forma mais eficiente possível e trazendo a melhor satisfação para os meus alunos e os melhores desempenhos. Então, se por acaso eu perceber que a empresa necessita de mais cuidados, além de ensinar os meus alunos, por que eu não poderia ajudar? Se isso não vai atrapalhar o meu trabalho convencional. Se eu consigo fazer o meu trabalho convencional e ainda ajudar um pouco mais a empresa, de alguma forma, por que não fazer? Por que não criar atividades extras? Por que não gravar a aula que eu estou ensinando para os alunos através da internet e deixar disponibilizada para eles, caso eles precisem? Por que não fazer isso? Qual é a dificuldade que isso poderia me implicar? A mim, nenhuma. Então, por isso que eu costumo gravar a aula de vocês. As aulas que são mais teóricas, que têm mais conteúdo teórico, que não tem muita atividade dinâmica, como foi da aula passada, da terça-feira, né, ou de qualquer outra aula anterior que eu não gravei, é porque não tem necessidade. Agora, se eu posso gravar a aula, se eu tenho o espaço disponível dentro do meu dispositivo, por que eu não posso gravar? Não vai interferir em nada no meu trabalho. Ao contrário, vai ajudar os meus alunos a ficarem tirando dúvidas quando necessário e vai me poupar um pouco de trabalho para tirar outras dúvidas. Então, tenha iniciativa, faça mais do que aquilo que você realmente precisa, quando for possível. Não é para ficar se matando também, mas faça sempre que for possível, tá? Não é uma obrigação, isso tem que ficar bem claro para vocês. Fazer a mais pela empresa não é uma obrigação, e sim uma ajuda que você pode dar para a empresa, beleza? Então, além de você ter iniciativa, né, para fazer além daquilo que você foi contratado para fazer, né, você tem outras coisinhas que é importante também de você prestar bastante atenção.
na hora, no momento que você está trabalhando, tá? É você aprender a cuidar direito do seu computador, tá? Quando você vai trabalhar no escritório ao qual você usa o computador, qualquer que seja o ambiente, não importa se é escritório ou não, é importante você cuidar bem do seu equipamento, daquele equipamento que você usa para trabalhar. Afinal de contas, ele é seu equipamento de trabalho, é a sua ferramenta. Então, se você precisa, né, trabalhar com o computador, cuide bem dele. Como assim? Usa o software de forma apropriada, instala somente software que a empresa tem autorização de usar, não instala nenhum software pirata, isso é extremamente importante, isso pode prejudicar a empresa, tá? Configure o computador para as tarefas do dia a dia, as agendas eletrônicas, editor de texto, as estruturas de pastas, organização das pastas, tudo que deixe melhor a sua demanda de trabalho, para que você consiga fazer bem o seu trabalho, para que você não tenha dificuldades em executar o seu trabalho. Isso é muito importante na hora que você está trabalhando usando o computador, tá? Além de você manter sempre uma limpeza digital no seu equipamento e também fazer uma manutenção preventiva, tá? Que a gente já viu alguns módulos atrás, há um tempão, como fazer algumas manutenções preventivas lá no módulo de assistência digital. Quem não lembra ou quem não participou ainda, só dá uma olhadinha no livro, tem um módulo chamado de assistência digital. Dá uma olhadinha, pode dar uma paginada, só para você ter um pouco da noção do que pode ser usado como manutenção preventiva, tá? É interessante vocês darem uma olhada também nisso. Entenda o ambiente de trabalho, tá? É importante que você saiba como trabalhar naquele ambiente, para que você se comporte da forma apropriada, para que não tenha discussões dentro do ambiente de trabalho. Isso é extremamente importante para você no dia a dia, tá? Então, ó, muitas vezes a pessoa se queima, entre aspas, né, que a gente chama se queimar, não pela questão técnica, e sim pela questão comportamental. Então, aprenda a se comportar de forma apropriada dentro do seu ambiente de trabalho. Não é para ficar fazendo piadinha, né? Não é para ficar com brincadeiras o tempo inteiro, porque isso pode te prejudicar seriamente, tá bom? Então, tome bastante cuidado, por favor, para que esse tipo de coisa não aconteça dentro do seu ambiente de trabalho e se acabe te prejudicando seriamente. É importante você conhecer também o prédio que você vai trabalhar, a estrutura em si de forma física. Faz um tour pela empresa, olha o que tem, quais são os departamentos que estão ali perto de você, onde ficam os banheiros, ou o banheiro, se for só um, qual é o melhor horário que as pessoas estão circulando pela empresa, qual é o período mais fácil para você ter acesso ao refeitório, né? Então, ou a Copa, não sei como que é dentro de cada empresa, depende de cada empresa mesmo, tá? Então, dá uma olhadinha, né? Faz um tour pela empresa para que você saiba onde fica cada coisa que você precisa. Se você precisa procurar informações, por exemplo, se você precisa pegar itens dentro do estoque, do almoxarifado da empresa, tem que saber onde fica o almoxarifado da empresa. Tem que saber como ter acesso ao almoxarifado. Então, você tem que procurar ali saber todo o espaço físico, fazer um tour físico mesmo dentro da empresa para saber a melhor forma de chegar até determinado lugar que você precisa. Principalmente se for uma empresa que tem muitas salas, muitos lugares, tem corredores e tudo mais, aí é que é muito importante mesmo, tá? Que você saiba onde ficam todos os departamentos. Beleza? E o exercício para a aula de hoje, como eu disse, a nossa aula de hoje ele é bem curta, tá? O exercício para a aula de hoje é você fazer uma pesquisa na internet sobre os modelos de contrato de trabalho, tá? Contratos de estágio especificamente, tá? Para que você possa saber como é que eles funcionam, como funcionam os contratos de trabalho para estágios. Lembrando, estágio não é vínculo empregatício. Então, vocês vão encontrar algumas informações muito importantes para vocês poderem fazer o estágio de vocês. E outro detalhe importante, mesmo que você faça um estágio, tá, que não tem uma remuneração tão alta quanto você espera, lembre-se que você não começa do alto, você não começa do último degrau, você sempre começa do primeiro degrau, bem de baixo, recebendo pouco salário.
tendo poucos benefícios e vai subindo os degraus de pouquinho em pouquinho. Isso é padrão, é o comum em toda e qualquer empresa. Beleza? Vou parar aqui a gravação